Eu sou o professor Inairo Gomes, Francisco Inairo Gomes. Com a temática número 1, nós conceituamos sistema, explicamos sobre a sua composição, princípios, lógica, evolução histórica, etc. O nosso propósito foi alertar sobre o grande volume de informações fragmentadas e desestruturadas que tem sido despejada em nossas mentes e que muitas vezes, em vez de nos ajudar, nos atrapalham. Esse alerta foi para que fiquemos atentos, porque em meio a tantas informações e informantes, existem propagandas e meios de comunicação cujos propósitos são nos entreter, iludir e confundir e assim nos desviar da verdade sobre as nossas riquezas e sobre os nossos direitos. Por isso, peço a sua especial atenção, porque o nosso trabalho consiste em orientar sobre como proceder para organizar os nossos pensamentos e ações, a fim de nos livrar das traições e enganos dos falsos profetas e outros representantes da oligarquia donatária do sistema Sococa. Sistema Sococa, gente, é socialista, comunista, capitalista, que é tudo uma coisinha só. Todo aquele que entra lá faz sempre a mesma coisa, defendendo sempre os interesses da oligarquia e nos mantendo na miséria e na escravidão. Vamos nos aprofundar na temática número 2, que trata de economia. Assunto esse que interessa a você, a mim, às nossas famílias, enfim, a todos nós, porque nos mostra a primeira receita que, de uma vez por todas, nos permitirá erradicar as causas da miséria e da escravidão que campeia em nosso país e pelo mundo afora. Muitas pessoas pensam que economia é um tema muito complexo. Ao contrário, é um assunto muito fácil e muito importante que todos nós devemos conhecer. E sabe por quê? Porque envolve diretamente a nossa vida, o nosso futuro e, enfim, a felicidade nossa, das nossas famílias e da nossa nação. Se não, vejamos. A ciência econômica ou economia, vamos falar o seu conceito e objetivos. A economia é a ciência que estuda a produção, a transformação e a distribuição de riquezas, que são os bens e serviços. A finalidade dessa produção, transformação e distribuição de riquezas é o atendimento das necessidades básicas da sociedade para torná-la feliz e harmoniosa na sua caminhada rumo ao progresso e à paz. Teoria da suficiência versus teoria da escassez. De início, queremos deixar bem claro que no âmbito da economia existem duas teorias a respeito da existência dos recursos, e recursos aqui significando riquezas e dinheiro. A teoria econômica defendida pelo sistema atual, que é o Sococa, é a teoria da escassez que diz: os recursos, ou seja, as riquezas e o dinheiro, são escassos e as necessidades cada vez mais crescentes. A teoria econômica defendida pelo sistema do mérito é a teoria da suficiência que diz: as necessidades são limitadas e controláveis e os recursos, ou seja, as riquezas e o dinheiro, são suficientes. Com essa temática sobre economia, pretendemos provar que há recursos, ou seja, riquezas e dinheiro suficientes para atender a todas as nossas necessidades. Para tanto, precisamos conhecer um pouco mais sobre essa maravilhosa ciência econômica. Para tanto, vejamos noções básicas de economia. Imaginemos a economia como sendo um jogo. Isso mesmo, um jogo no qual temos um campo, 4 participantes, as suas regras e um juiz. O campo da economia, ou campo econômico-financeiro, é assim denominado pelo fato de estarem sempre atrelados os sistemas financeiro e o econômico. Ele é constituído de 2 campos, a saber, o campo do sistema financeiro e o campo do sistema econômico.
O sistema financeiro é o ambiente onde ocorre a emissão e o controle do símbolo do trabalho, que é o capital, dinheiro, utilizado como meio de pagamento para facilitar a distribuição das riquezas que são produzidas no sistema econômico. O sistema econômico é o ambiente onde ocorre a produção, a transformação e a distribuição de todas as riquezas na economia. Vejamos o campo das finanças. Conheçamos mais um pouco sobre a parte do campo econômico-financeiro, onde se encontra o sistema financeiro. Temos no sistema financeiro 3 instituições encarregadas da emissão e do controle do símbolo do trabalho, que é o capital, o que nós conhecemos também como dinheiro. Lá nós temos a Casa da Moeda, é onde é fabricado, o dinheiro, a poupança interna e o Banco Central, que controla essas 2 instituições. A Casa da Moeda é a gráfica onde o nosso dinheiro é fabricado. É o lugar onde ocorre a famosa operação conhecida como emissão de moeda. É onde se fabrica o dinheiro. A poupança interna é um mecanismo utilizado para captar e realimentar o fluxo de capital na economia, objetivando estabilizar a sua oferta e procura dentro do sistema econômico. E o Banco Central é quem controla todo o fluxo de dinheiro, tanto dentro do sistema financeiro como no sistema econômico. Nasce nele, portanto, a causa de todas as crises financeiras ou econômicas cujas origens sejam o excesso ou, em especial, a falta de dinheiro na economia. Vejamos o campo da economia. Conheçamos agora um pouco sobre a parte do campo econômico-financeiro, onde se encontra o sistema econômico. Temos no sistema econômico os 3 setores básicos da economia, a saber, o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário é onde está a agropecuária e mineração, o terciário é a indústria e o terciário é o serviço. Temos também aí as 2 entradas de capital procedente, um da Casa da Moeda e outro da poupança interna. Mais adiante nós vamos verificar como isso acontece. No setor primário se concentram a agricultura, a pecuária e a mineração. É o setor onde acontece a produção e a multiplicação das riquezas na economia. No setor secundário se concentram as indústrias. É o setor onde acontece a transformação das riquezas na economia. E no setor terciário se concentram o comércio, bancos e demais empresas de prestação de serviço. É o setor onde acontece a distribuição das riquezas na economia. Vejamos a seguir como o sistema financeiro se atrela ao sistema econômico, formando um conjunto completo no campo econômico-financeiro. E aí nós temos na parte superior o sistema financeiro e na parte inferior o sistema econômico, perfeitamente atrelado exatamente com as 2 torneiras que mostram a interligação por onde flui o capital que vem ora da Casa da Moeda, ora da poupança interna. Os participantes do jogo da economia. Conheçamos agora quem são os participantes do jogo da economia. O primeiro deles, os trabalhadores, que são grandes, médios, pequenos e micros. Os trabalhadores contribuem com trabalho, mão de obra, e recebem como recompensa em contrapartida o salário. Outro grupo é formado pelos empresários, grandes, médios, pequenos e microempresários. Eles contribuem com capacidade empresarial, ideias e iniciativas e recebem como recompensa, em contrapartida, o lucro. E os capitalistas, grandes, médios, pequenos e micros, que contribuem
com capital ou dinheiro, emprestando dinheiro e recebendo como recompensa ou contrapartida os juros. E por fim, os proprietários, grandes, médios, pequenos e micros, que contribuem com recursos naturais, no caso imóveis, e recebem como recompensa em contrapartida os aluguéis. Temos por fim o governo, que é o juiz do jogo econômico. Ele entra com a lei e a sua remuneração em contrapartida pela sua atuação são os tributos. Agora as regras do jogo da economia. Conheçamos agora as regras do jogo da economia. A conhecida lei da oferta e da procura, que é a lei de mercado, ilustrada nas figuras das balanças, onde veremos dois pratos, um fiel e um conjunto de pesos. Os pesos azuis representam a procura, ou seja, as pessoas que vão ao mercado em busca de bens e serviços para o atendimento das suas necessidades básicas. Enquanto os pesos verdes representam a oferta, isto é, os bens e serviços disponibilizados no mercado para atendimento das necessidades básicas das pessoas. Vejamos a seguir como funciona a lei de mercado. Primeira hipótese, a procura é igual à oferta. Vemos nesse caso exatamente os pesos azuis representando a procura, os pesos verdes representando a oferta. Nesse caso, os pratos da balança se equilibram e o fiel aponta para a tendência de preços justos. A segunda hipótese, a procura é menor que a oferta. E aí que vemos uma força chamada excedente, está ali fazendo a pressão sobre os pesos verdes, fazendo o prato da balança descer. E aí o que temos a dizer sobre isso? É que o excedente, que é uma força natural de mercado, impulsiona o prato da balança para baixo e o fiel aponta para a tendência de preços baixos. A terceira hipótese, a procura é maior que a oferta. A escassez, nesse caso, que é uma força natural de mercado, impulsiona o prato da balança para cima e o fiel aponta para a tendência de preços altos. Temos, assim, três hipóteses. Procura igual à oferta, procura menor que a oferta e procura maior que a oferta. Considerando que, no curto prazo, a procura é uma constante, e você veja os pesos azuis estão sempre iguais, o governo deve se posicionar ao lado do prato da oferta, onde estão os pesos verdes, para controlar os excedentes e a escassez, forças naturais de mercado que decorrem das sazonalidades. Agindo assim, no momento do excedente, retira o excedente para armazenagem e poupança. Se o excedente for de bens e serviços, armazenagem. Se é poupança, se o excedente é de dinheiro, armazena-se na poupança. E no momento da escassez, para combater a escassez, desestocagem e investimento. E dessa maneira teremos então oferta e procura estabilizadas. Somente equilibrando as balanças da economia, ou seja, controlando a lei da oferta e da procura, o governo realiza uma boa gestão, promovendo a justiça econômica e social. O que é a justiça econômica e social? A justiça econômica e social é a síntese das ações de um bom governo. Um bom governo atende indiscriminadamente a todos os trabalhadores, sejam eles micros, pequenos, médios ou grandes. Equilibrando a balança dos salários, teremos, portanto, o controle da inflação e da deflação de mão de obra e, consequentemente, salários justos. Um bom governo também atende indiscriminadamente a todos os empresários, sejam eles micros, pequenos, médios ou grandes. Equilibrando a balança dos lucros, teremos, portanto, o controle da inflação e da deflação de bens e serviços.
e, em consequência, lucros justos. Um bom governo atende indiscriminadamente também a todos os capitalistas, sejam eles micros, pequenos, médios ou grandes. Equilibrando a balança de juros, teremos, portanto, controle da inflação e da deflação de capital, que é o dinheiro, e, portanto, como consequência, juros justos. E um governo bom também atende indiscriminadamente a todos os proprietários, sejam eles micros, pequenos, médios ou grandes. Equilibrando a balança dos aluguéis, teremos, portanto, o controle da inflação e deflação de imóveis e, consequentemente, aluguéis justos. Fica claro que a justiça econômica e social somente acontece quando o governo atende indiscriminadamente a todas as categorias produtivas e controla as 4 formas de inflação, como mostraremos a seguir. O governo no centro atende indiscriminadamente aos proprietários, aos empresários, aos trabalhadores e capitalistas. Não tem que haver discriminação. Vejam que nos referimos a 4 espécies de inflação e que nenhuma delas incluímos os famosos aumentos de preços, pois estes jamais foram inflação, mas tão somente um crime, que é a especulação, já banalizado no âmbito do Sococa. É de suma importância notar que no sistema financeiro não se produz riquezas e que no sistema econômico não se produz capital, que é o dinheiro. A emissão de capital, dinheiro, assim como a cobrança de impostos, são prerrogativas exclusivas dos governos, a quem delegamos esses poderes para eles atuarem como juízes e fiscais do jogo econômico. Isso reforça a tese de que o capital, que é o dinheiro, não é uma riqueza, mas apenas o símbolo da riqueza trabalho, e que é utilizado apenas para facilitar, enquanto meio de pagamento, a distribuição das riquezas no sistema econômico. Por outro lado, a produção, transformação e distribuição de riqueza no sistema econômico jamais devem fazer parte das atribuições do governo. Isso implica em dizer que o governo, uma vez investido na função de juiz e fiscal do jogo, não deve tomar parte nas atividades próprias da área privada, quer como trabalhador ou empresário, quer como capitalista ou proprietário. Do mesmo modo que trabalhadores, empresários, capitalistas e proprietários não devem se imiscuir em atividades próprias da área pública que sejam da esfera e competência exclusiva do governo. Dessa forma, o controle da oferta e procura do capital, que é o dinheiro na economia, se constitui responsabilidade indelegável do Estado, na pessoa dos governos que, para tanto, assim deverão proceder. Temos aí o dinheirômetro, e dinheirômetro A, porque lá mais adiante no próximo vídeo nós vamos mostrar o dinheirômetro B. Esse é o dinheirômetro A, como as coisas deverão funcionar corretamente. Então temos aí na parte inferior o sistema econômico. E acima o sistema financeiro, exatamente como eles se atrelam. E aí, como funciona a economia? Para dar início às atividades na economia, o governo, através do Banco Central, abre a torneira da Casa da Moeda para fornecer capital, dinheiro, ao sistema econômico. Assim, preste atenção que vamos abrir a torneira da Casa da Moeda e você vai ver o dinheirinho entrar lá no sistema econômico. A torneira está aberta. E agora começou a entrar o dinheiro no sistema econômico. O sistema econômico ficou completo, o excedente sobre por aquela tubulação cai lá na poupança interna. Verifique que agora também o sistema econômico está completamente abastecido e a poupança interna está cheia, ou seja, captou os excedentes de capital do sistema econômico.
Com o sistema econômico plenamente atendido, olha lá, e somente quando isso acontecer, o Banco Central fecha a torneira da Casa da Moeda e aguarda o crescimento econômico. Ocorrendo o crescimento econômico e havendo necessidade de mais capital, dinheiro na economia, reinicia-se o seu fornecimento a partir do saldo da poupança. Ou seja, aquele saldo que está lá em cima, ele vai e volta para o sistema econômico, abrindo, como vocês viram aí, a torneirinha da poupança interna. Não sendo o saldo da poupança interna suficiente para suprir o sistema econômico, volta-se a abrir a torneira da Casa da Moeda. E dessa maneira se mantém equilibrado o jogo econômico, ou seja, o capital está sendo colocado adequadamente na economia. Com a balança do capital equilibrada, teremos tendência dos preços do capital, ou seja, dos juros, justos. E capital, dinheiro suficiente para atender a economia, o que é óbvio. Dinheiro, portanto, nunca foi, não é e nunca será escasso. Se isso estiver acontecendo, e está, as razões pelas quais ele não está chegando às nossas mãos, com certeza é outra. Por essa razão, precisamos abrir os olhos e os ouvidos para conhecer a verdade sobre o que está acontecendo. Como podemos observar, a economia é um jogo simples, muito fácil de entender e, como qualquer outro jogo, funciona muito bem, desde que as suas regras sejam cumpridas pelos seus participantes e principalmente pelo juiz, que é o governo, mas também por nós, para nós ficarmos de olho e de ouvidos abertos. Se temos problemas econômicos, como instabilidade de preços, má distribuição de riquezas, desemprego ou subemprego, descontinuidade dos fluxos econômico e financeiro, certamente as regras do jogo estão sendo fraudadas em favor de alguns e em prejuízo de outros participantes. Estão lembrados quando eu falei no outro vídeo, em que eu disse que em nenhum momento deve faltar dinheiro em nossas mãos? Porque isso representa um cerceamento de liberdade, exatamente por essa razão. Porque é assim que deve funcionar corretamente o sistema financeiro e o sistema econômico. Você, eu, todos nós somos participantes desse jogo. E se o dinheiro não chega às nossas mãos para que possamos adquirir as riquezas a que todos temos direito, importa ficar ligado, pois certamente tem alguém passando a mão nas nossas riquezas e desviando para si e para os seus. Assista os vídeos na sequência, divulgando-os nas redes sociais e compartilhando-os, pois esses conhecimentos sintetizam os anseios contidos no grito das ruas. Faça a sua coleção completa das mídias físicas originais. Exiba-os na comunidade, trabalho, escola, aos amigos, principalmente em casa. Forme seu grupo de estudos. Aprofunde o seu conhecimento da verdade sobre a ética, a cidadania e a gestão. A liberdade, gente, já dissemos, é o dom divino mais precioso, mas só a conquistamos através do conhecimento. Não há venda, nem a troque, jamais, por nada desse mundo. Na sequência, ou seja, no próximo vídeo, continuaremos tratando de economia, mas desta vez apresentando para seu conhecimento o famoso pacto das elites e a fonte da corrupção criada pela oligarquia do Sococa, causadora da miséria, da escravidão e de todas as mazelas, problemas e dificuldades reinantes na sociedade. Vamos conhecê-los.